Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 5 a 7. Diz assim a palavra de Deus: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, te damos graças pela leitura da tua palavra, Senhor, que é alimento para a nossa alma, é luz para os nossos caminhos, Senhor. Fala conosco, Pai, nessa manhã. Precisamos ouvir a tua voz e não a voz do homem, Pai. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, o apóstolo João, ele começa já aqui no versículo 5, dizendo que tinha uma mensagem para anunciar aos seus ouvintes. Essa mensagem não vinha dele mesmo. Essa mensagem não foi inventada pelo apóstolo João e nem pelos demais apóstolos. João, ele não criou a mensagem, ele não era a fonte da mensagem. João diz simplesmente que a mensagem veio diretamente do Senhor e agora ele está anunciando aos seus ouvintes. João reconhece que foi um simples canal para anunciar a mensagem que era de Deus e não dele. E eu penso logo de início que essa é a função, né? Tanto do pregador, como do professor da escola dominical, como do discipulador. Nós não criamos e nem inventamos o que falar. A mensagem que deve ser anunciada não vem de nós mesmos, não vem ou por meio de sonhos, visões e revelações. Tudo que devemos anunciar é o que está aqui na palavra de Deus. O apóstolo João, ele teve um contato direto com o Senhor Jesus. Ele ouviu diretamente. Nós hoje não temos esse contato direto pessoal, mas temos a sua palavra. E é a sua palavra que deve ser anunciada. Até porque os nossos ouvintes, eles não estão interessados em nossas opiniões, na minha opinião, na minha especulação, na minha conjectura. O que nós, eu também como ouvinte, e vocês como ouvintes, o que nós queremos é a palavra do Senhor revelada de maneira prática. O que eu preciso ouvir é a leitura, é a explicação e a aplicação do texto bíblico, porque é isso que dá crescimento saudável para a igreja. Novamente, versículo 5, João diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Então ele ouviu a mensagem, está anunciando essa mensagem. Agora, qual a mensagem que João ouviu de Jesus e estava anunciando? Qual era a mensagem? A primeira mensagem é que Deus é luz e que nele não há trevas nenhumas. É o que está no versículo 5, ainda, na parte B. O interessante, amados, é que Jesus já tinha dito à mulher, lá no Evangelho de João, aquela mulher samaritana, que Deus era espírito. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Ou seja, Deus é invisível, intangível, mas Ele é real. Ele é tudo vê, a todos sonda e nada escapa do seu conhecimento. Então, Jesus já tinha dito, Deus é espírito. Aqui mesmo nessa epístola de João, no capítulo 4, versículo 8, o apóstolo João vai dizer que Deus é amor. Agora ele diz que Deus é luz. Ou seja, Deus é espírito, Deus é amor, Deus é luz. Deus é espírito em sua natureza. Deus é amor em sua obra de salvação, redenção, ao enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nossos pecados. E Deus é luz,
no sentido da sua perfeição e no sentido da sua revelação ao homem caído. Deus é luz. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que Deus é luz no sentido de sua perfeição moral e absoluta. Deus é santo e puro. Não há mácula alguma em seu caráter. Ele é imaculado. Ele é puríssimo em seu ser, puríssimo em suas palavras, puríssimo em suas obras. Interessante que João não diz somente que Deus é luz, como diz também que nele não há trevas nenhumas, nada de obscuro. Luz e trevas são opostos entre si. Luz fala de santidade, fala de pureza. Trevas fala de pecado. Deus é luz, santidade e pureza. O homem, por outro lado, ele é pecador e está nas trevas, se ele não estiver em Cristo Jesus. Mas quem está em Cristo está na luz. João 3,16 é bem interessante, quando vai até o versículo 21. Olha o que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí vem a parte mais séria, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem está com Deus está na luz. Quem está com Deus está em santidade. Quem está nas trevas está no engano do pecado. Efésios 5:8 vai falar dessa mudança, dessa transformação que acontece quando uma pessoa tem um encontro com Cristo. Ela é retirada de um local para outro, de um reino para outro. Paulo diz assim: porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então há um andar que é característico dos filhos das trevas, e há um andar que é característico dos filhos da luz. Só há uma maneira de sair das trevas e ir para a luz. Essa maneira é nascendo de novo, ou seja, tendo um encontro com o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a luz do mundo. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A conversão, amados, transporta o homem do reino das trevas para o reino da luz. Olha que interessante, 1 Pedro 2,9. Se quiser anotar. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está na luz? Amém? Somos filhos da luz, se estivermos realmente com Jesus. Agora, a segunda mensagem que João anuncia é que as nossas palavras, elas não podem estar separadas ou divorciadas da nossa vida. Aí o caldo engrossa. O assunto fica mais estreito. Olha o que ele diz no versículo 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amados, na primeira aula,
mencionamos que um dos principais propósitos de João, ao escrever essa epístola, foi para combater os falsos mestres da sua época. Havia várias seitas se formando e todos eles saíram, e acontece ainda hoje, saem do meio da igreja. E eles estavam corrompendo a fé dos irmãos. Por quê? Porque eles tinham uma teologia falsa acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca do homem, acerca do pecado e até acerca da salvação. Então, por deturpar essas doutrinas essenciais da palavra, levavam o povo ao engano. E no pacote das suas heresias, esses falsos mestres desconectavam a religião da vida, afirmando que podiam ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver nas trevas, ao mesmo tempo viver no pecado. Eles comparavam, por exemplo, a alma humana ao ouro, né? Ao ouro. A alma é como ouro. E o ouro, mesmo caindo dentro da lama, não deixa de ser ouro. Olha a comparação que eles faziam. Faziam essa comparação para poder defender a prática do pecado. Ou seja, mesmo que eu caia no pecado, me afunde na prostituição, em qualquer tipo de deturpação moral, isso não vai afetar minha alma. E eles ensinavam isso. Ou seja, faziam apologia ao pecado. E João vai jogar por terra essa concepção errada da salvação, da santidade, de maneira contundente, dizendo que as nossas palavras, a nossa confissão de fé, elas têm que estar associadas à nossa vida, ao estilo de vida. Você já ouviu aquela frase bem comum que diz que a sua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras? A nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Essa é a verdade. E é exatamente isso que João vai dizer aqui no versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João é muito prático. João é muito objetivo. Ele vai direto ao assunto. Ele não era um teórico. Ele não diz que basta crer em Deus e está tudo bem. O apóstolo João não diz que basta você ir à igreja, ler a Bíblia, orar, jejuar, que você está salvo. Ele afirma sem rodeios que aquele que diz que tem comunhão com Deus tem que andar na luz. Invertendo, se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar nas trevas significa andar no erro, andar no pecado, andar em tudo aquilo que é contrário à vontade santa de Deus. E ter comunhão com Deus é o mesmo que ser cristão. Ter comunhão com Deus é o mesmo que ser seguidor de Jesus. Ter comunhão com Deus é o mesmo que ser um crente, ou que no passado se dizia um Bíblia. Ali vai o Bíblia, porque eles eram separados, né? Separados do mundo, separados do pecado. O cristianismo, a face de Cristo era vista na face deles. Essa era a realidade. Agora, se declaramos com os nossos lábios que somos Jesus, que somos crentes, que somos Bíblia, que somos seguidores do Senhor Jesus, que acreditamos na Bíblia, declaramos isso, mas a nossa vida é uma bagunça, estamos mentindo, ou não? Se dissermos que somos de Cristo, mas vivemos na prática do adultério, da fornicação, da pornografia e do homossexualismo, estamos com isso mentindo, diz o Senhor, e não estamos praticando a verdade. Se confessarmos com os nossos lábios que pertencemos a Deus, mas somos mentirosos, invejosos, caluniadores, difamadores, com isso estamos mentindo e não praticando a verdade. Nas entrelinhas é isso que o apóstolo João está dizendo. Se batemos no peito, dizemos que somos salvos em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo nós somos arrogantes, prepotentes, orgulhosos, soberbos, estamos com isso mentindo, fazendo uma declaração que não condiz com a nossa conduta.
Há pecados que são visíveis aos olhos nus, né? Mas tem outros que são só, talvez, nós conhecemos, ou às vezes nem nós, só Deus. Quem vai bater no peito e dizer que é orgulhoso, é soberbo? Só Deus conhece e precisamos da luz do Senhor para nos mostrar esses pecados que muitas vezes são ocultos para nós. Se declaramos, mais uma vez, que amamos a Deus, que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, mas, ao mesmo tempo, nós somos mesquinhos, avarentos e gananciosos, mentimos. Eu amo a Deus, mas estou nem aí para a obra de Deus. Eu amo a Deus, mas amo também o dinheiro. Eu amo a Deus, mas Ele está em segundo plano. Mais uma vez, se declaramos com nossos lábios que Jesus é Senhor, e ao mesmo tempo odiamos as pessoas, não perdoamos de coração, e até desejamos o mal para os outros, estamos com isso mentindo. Já falei aqui, certa feita, um amigo de infância comprou uma Brasília, acho que era amarela. E o meu desejo era que ele batesse com aquela Brasília e morresse junto, de tanta inveja que ruía meu coração. Olha que terrível. Eu estava nas trevas, literalmente. Mas será que não existem crentes assim hoje em dia, que desejam o mal para o outro? Lloyd John Ogive, ele diz que Deus nos conhece por inteiro. É interessante isso. Então, por que tentar esconder o que somos, o que temos feito? Por que fingimos ser o que não somos? A desonestidade resulta em colocarmos o disfarce da justiça, enquanto por dentro somos um emaranhado de teias de ambições distorcidas e frustrações. O Senhor deseja ir abaixo da superfície, a pessoa real que vive em nossa pele. Que estejamos na luz. Na luz, realmente reconhecemos quem somos. O salmista diz uma frase muito interessante, não lembro qual salmo. Na tua luz vemos a luz. Ou seja, quanto mais próximos de Deus, mais reconhecemos quem somos. Quanto mais próximos da palavra de Deus, mais nós reconhecemos aonde estamos errando e o que precisa ser consertado. Porque estar na luz não é sinônimo de perfeição moral. Estar na luz significa reconhecimento das nossas faltas e um pedido de socorro a Deus. Então, Deus é puro em seu ser. Deus é puro em suas obras. E Ele não pode tolerar as trevas e nem ter comunhão com aqueles que vivem nas trevas. Não pode ter comunhão. Não quero dizer com isso que uma pessoa que de repente tropece, caia em algum tipo de pecado, ela está agora condenada às trevas de maneira perpétua. Não. Ainda há uma porta de arrependimento. Davi, ele pecou grandemente contra o Senhor. Conhecemos a história. Ele cometeu um adultério e depois ainda mandou o soldado Urias para a frente de batalha para morrer na guerra. Ele estava nas trevas naquele momento. Ele foi tentado, deu ouvidos à voz do tentador e foi para as trevas. Mas lá no Salmo 51 houve um arrependimento sincero. Houve uma volta para o Senhor. Houve um reconhecimento, uma confissão, uma conversão. Que haja isso também em nós, em nome de Jesus. Augusto Nicodemos diz que se Deus é luz, segue-se que quem professa ter estreito relacionamento com Ele deve exibir santidade em sua vida. Caso contrário, o relacionamento é falso. Caso contrário, o relacionamento é denorex. Parece, mas não é. Os mais novos não sabem o que é o denorex. Mas era um shampoo, acho que ainda existe, para caspa. E a propaganda é, parece remédio, mas não é remédio. Mas na verdade é remédio, porque era anti-caspas. E isso ficou um slogan para os cristãos. Tem gente que parece crente, mas não é. Que venhamos a orar. Senhor, faz de mim um verdadeiro cristão. Faz de mim, Senhor. Às vezes ter dúvidas se você é ou não é saudável. Eu acho às vezes mais perigoso a pessoa bater no peito e se considerar a salva, a escolhida, a predestinada,
a intocável, do que aquele que muitas vezes tem muitas dúvidas e clama diariamente: Senhor, tem misericórdia de mim, salva minha alma, me ajude a andar em teus caminhos, conserta meus caminhos. Augusto Nicodemos diz também que os atos de um cristão professo são mais eloquentes do que suas palavras e revelam o estado real de seu relacionamento com Deus. Os atos de um cristão professo, aquele que se declara ser crente, são mais eloquentes do que suas palavras e revelam o estado real de seu relacionamento com Deus. Já John Stott, ele diz que temos razão quando suspeitamos dos que alegam intimidade mística ou íntima ou profunda com Deus. Já viu aquelas pessoas que têm aquela... transmite aquela intimidade, comunhão, que ouve a Deus, que tem, fala com Deus tete a tete, mas, ao mesmo tempo, entretanto, andam nas trevas. Então, John Stott diz, suspeite dessas pessoas. Você não tem que julgar, mas fique com o pé atrás, porque às vezes a pessoa professa muito, arrota muita santidade, muita oração, muito jejum. Quantas horas oram por dia? Quantos dias jejuam por semana? Quantas vezes lê a Bíblia por ano? E tem coisas que não precisam ser colocadas no outdoor. Só Deus precisa saber. Amém? Mais uma vez, João declara, versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz é o mesmo que andar com Deus. Andar na luz é viver na presença de Deus. Andar na luz é viver em comunhão com a palavra de Deus. Porque, como disse o salmista, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quanto mais distante da palavra, mais cego você vai estar em relação à vontade de Deus, em relação à tua própria vida. Quanto mais próximos da palavra, mais expostos à luz você vai estar. E mais chances de se consertar você vai ter. Eu trabalho com pintura, ou seja, há muito tempo que eu não trabalho, não faço. Mas quando nós enmaçamos uma casa, por exemplo, para depois fazer um acabamento final, e quem trabalha com pintura sabe, o Gelto está ali, pintor profissional, abençoado. Você faz todo o trabalho, aparentemente está tudo bonito, tudo perfeito, você só deu uma massa bem esticada, a olho nu, está bom, é só botar tinta. Mas se você fizer isso, você vai acabar com o trabalho. Por quê? Você depois tem que lixar a parede, dar a massa e lixa. Mas mesmo lixando a olho nu, você não enxerga as imperfeições. Tanto é que há empresas de construção que, se você chegar lá para lixar e não tiver uma lâmpada próxima na mão, lixar com a lâmpada, porque a lâmpada mostra onde estão as imperfeições, você já é ali descartado para o serviço. Então, quando o pintor profissional faz um serviço numa casa, ele usa aquela lâmpada numa mão e a lixa na outra. E conforme vem iluminando a parede, todas as imperfeições, elas ficam nítidas. E você vai consertando até a parede ficar lisinha, igual poupança de neném. Desculpa a expressão. Lisinha. Assim também é com relação a nós. Quanto mais estamos expostos à palavra de Deus, mais as imperfeições do nosso caráter, da nossa vida, do nosso caminhar, do nosso pensar, vão se revelando. E Deus vai mostrando o quão você é orgulhoso, soberbo, ganancioso, avarento, cheio de si. Quanto mais próximo da palavra, e também não só próximo da palavra, mas também desejoso de que Deus fale com você através da palavra. Eu tenho lido o livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, mas cada história, mas vai lá na alma. Eu falei, meu Deus do céu, que tremendo. Dá vontade de pregar, mas é tanto conteúdo que se torna até meio incapaz, mas muito bom. E vai tocando a tua alma, vai mostrando as falhas.
Então, eu quero te incentivar, esteja na luz da palavra, não abandone a leitura diária, medite, você está atrasado, perdeu o fio da meada, volte de novo, comece onde está, não se aparte da palavra, porque se você se apartar da palavra, amados, você pode ser enganado por qualquer embusteiro da fé que está aí na mídia, com qualquer um que esteja ensinando heresias, e a pessoa às vezes não conhece e não sabe discernir entre o verdadeiro e o falso e acaba sendo enganada. Então, andar na luz é o mesmo que andar com Deus. Andar na luz é viver em santidade. Andar na luz é andar na luz da palavra de Deus. É andar numa atitude de abertura de coração, abertura de mente, expondo todo o nosso ser à luz da palavra do Senhor, à luz de Deus. Em outras palavras, é andar em quebrantamento, pronto a admitir os pecados, quando a luz do Senhor ilumina nosso coração e nos mostra aonde devemos consertar, do que devemos fugir, o que temos que renunciar, seja redes sociais, o que está ocupando mais o teu tempo, em que você se envolve mais, com redes sociais, com filmes, ou com a palavra, o que está tomando o teu tempo? Isso a palavra de Deus vai mostrar para você. E não sou eu que vou impor, é o Espírito Santo que vai te convencer, e você tem que se deixar ser convencido. Porque o Espírito Santo convence, e a pessoa, não se deixa convencer. Ultimamente eu estava inteirando muito em política, e Biana me chamou a atenção, você está se interessando tanto em política, você escuta tanta coisa de política, e a ficha caiu. Eu falei, realmente, isso não me leva a nada. Discutir política, meu irmão, é igual discutir religião ou futebol. A gente tem que comentar a Bíblia, temos que questionar, conversar sobre a palavra, sim, mas coisas que às vezes não levam a nada, a pessoa fica gastando horas e horas com aquilo, sem proveito algum. Eu falei, chega, parei, quero saber de Jesus, quero saber da palavra, amém? E esse andar na luz, quando diz, se andarmos na luz, esse andar na luz produz 2 resultados, eu já estou concluindo, vai ser bem objetivo. 2 resultados. Primeiro, resultado, comunhão com os irmãos. É o que o apóstolo João vai dizer. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, andar na luz pavimenta o caminho da comunhão com Deus. E não só com Deus, mas também com o nosso próximo. Andar na luz é a exigência para uma comunhão fraternal. Só quem anda nas trevas, amados, se isola. Procura o bem de si mesmo, aquele que se isola, diz Provérbios. Quem anda na luz da palavra, ele se une, ele se aproxima. Até porque a comunhão entre os irmãos é resultado da santidade. Porque nas trevas não há comunhão, só há cumplicidade. Cúmplices de um crime. Não há comunhão ali. Estão juntos, mas um mata o outro. Mas dentro da igreja, ou na confraternização dos irmãos, não há isso. Nas trevas não há comunhão, mas parceria no pecado. Porém, quando andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Até porque nenhuma crença pode ser autenticamente cristã se separa o homem de sua relação com os demais. Existem crenças que dividem, que afastam. Nada que destrua a comunhão fraternal pode ser verdadeiro. Nada, nada, nada. Precisamos uns dos outros. Segundo resultado de se andar na luz, purificação de todo pecado. É o que João vai dizer mais uma vez, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como eu já disse, os falsos mestres no tempo de João, eles tinham 2 posições. Ou negavam a existência do pecado, ou seja, o pecado não existe para eles, ou uma outra vertente dizia que estavam imunes ao pecado. Ou seja, o pecado existe, mas eu sou mais forte que o pecado. Eu consigo vencê-lo. É muito cego, né? Uma pessoa que entende assim, que enxerga assim. Eles diziam que haviam avançado tanto no caminho do conhecimento que não se importavam mais com o pecado. Ou seja, chegaram a um nível
né, a própria palavra gnosticismo é conhecimento, chegaram a um nível tão alto de espiritualidade que não pecavam mais. Meu irmão, se você ficar o dia todo dormindo, sem nenhum contato com o mundo externo, nem televisão, nem nada, você vai estar pecando, dormindo. É preguiça. E pode causar problemas de saúde. Eu ia fazer uma pesquisa sobre isso, nem vi. Mas com certeza causa, meu irmão. Você dormia a noite toda, depois dormia o dia todo. Não quero mais ter contato nenhum com o pecado. Os monges que se afastavam, né, das cidades, dos povos, porque eles queriam se santificar, a corrupção estava lá, porque a corrupção está no coração do homem. Então eles diziam que haviam avançado tanto no caminho do conhecimento que não se importava mais com o pecado. Eles diziam ser tão espirituais que de maneira alguma o pecado os preocupava. Estavam nem aí para o pecado. Podiam encarar, né? Encara? Não, tem que fazer como José. É correr mesmo. A esposa lá de Potifar, né? A Potífera, botou o olho nele, mas ele correu do pecado. O apóstolo Paulo diz muito bem claro: foge das tentações da mocidade. Não é encare, mas foge. Fugir é sinal de sabedoria, de prudência. Então não encare o pecado como esses homens, falsos mestres, encaravam e na verdade caíam. Mas João afirma que o pecado é um fato, amados, e que só Jesus Cristo tem o poder de perdoá-lo e tem o poder de libertar o homem. O fato de andarmos na luz e mantermos comunhão uns com os outros não quer dizer com isso ausência de pecado, nem se torna, não nos torna também automaticamente perfeitos e imaculados. Agora eu estou na luz, agora eu sou perfeito. Não existe perfeição, não existe ser humano imaculado. Nós estamos num processo de santificação. Estado de santificação só quando partirmos para estar com Cristo. Aí sim não vamos mais pecar no céu. Enquanto estiver na terra, nós vamos ser suscetíveis, vamos ser tentados, e cabe a nós resistir. Como Deus mesmo disse para Caim: a ti cabe resistir. Ainda continuamos sujeitos ao pecado, mas temos a promessa da purificação pelo sangue de Jesus. Até porque, como eu já disse, só seremos livres totalmente na glória, na glorificação. Hoje nós estamos nesse processo de santificação. Agora, porém, nós que andamos na luz, temos a purificação por meio de quê? Por meio do sangue de Jesus. Andar na luz, portanto, é confessar os nossos pecados. Andar na luz é ignorar. Não é negar e nem ignorar o pecado. Quando andamos na luz, temos provisão divina para limpar-nos de todo e qualquer pecado. Isso não é apologia, peca para depois se arrepender, não, porque o pecado traz consequências terríveis. E cada um de nós sabemos perfeitamente disso, seja lá qual for o pecado. Temos que fugir. Então a provisão está no sangue do Cordeiro, sangue de Jesus, o Filho de Deus. Aqui, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, João está enfatizando tanto a natureza divina como humano do Senhor. Jesus era divino e humano, o Filho de Deus e humano, aquele que morreu em nosso lugar. Ele é um homem, Jesus, mas também é o Filho de Deus, o Eterno. E isso torna o sangue de Jesus mais precioso ainda, um sangue imaculado. Imaculado. Warner Barley, ele diz que na criação o homem foi feito à imagem de Deus. Na redenção, Deus foi feito à imagem do homem. Por quê? Porque o Verbo se fez carne. Deus se fez homem. Então o segredo do poder desse sangue é que foi derramado pelo Filho de Deus, imaculado, perfeito, sem pecado. Pedro vai dizer que nós fomos comprados, não por prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado. Nisso está o valor do sangue, até porque o sangue humano comum, ele está contaminado pela corrupção do pecado. A morte de um ser humano não tem qualquer poder para limpar ou para remover a culpa de outros seres humanos. Jesus, porém,
sendo o Filho de Deus. Ele derramou sangue, um sangue limpo, isento de pecado, não contaminado, e por isso eficaz para esse fim, para a nossa salvação. Repetindo esse último trecho da palavra: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você crê nisso? Creia, continue crendo que há salvação, há perdão. Não é o ponto final, ainda é uma vírgula, e você pode levantar a cabeça, você pode ser restaurado, você pode receber perdão, se houver arrependimento, se houver conversão, confissão. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos estar orando nessa manhã. Meu propósito era ir até o versículo 9, mas não deu tempo. Correria foi grande essa semana, mas vamos orar. Senhor, te louvamos, Pai, por esses 3 versículos tão profundos em que nós não chegamos nem na borda, Senhor. Ficamos na superfície porque a Tua palavra é tão profunda, tão impactante, tão confrontadora, Pai. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, que a luz da Tua palavra, a luz da Tua presença venha iluminar os cantos escuros do nosso coração, Pai, e nos mostrar realmente quem somos. Pai, em nome de Jesus, que as nossas palavras venham estar conectadas ao nosso viver, Pai. Pai, ajuda-nos a viver um cristianismo verdadeiro, uma fé, Senhor, verdadeira. Livra-nos de engano, Pai, livra-nos, Senhor, das heresias. Livra, Senhor, cada um aqui, aqueles que vão ouvir também, Pai, livra do engano de homens fraudulentos, homens, Senhor, que estão com a mente cauterizada, Senhor, ensinando tantas aberrações, mas nos ajuda, Senhor, a ficar firmes na Tua palavra, firmes, Senhor, na luz da Tua palavra que examina, que vai lá no íntimo do nosso coração mostrando todas as nossas imperfeições, nos levando ao conserto, nos levando, Senhor, a uma vida de renúncia. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tua glória, Senhor, a dar prioridade ao Teu reino, à Tua palavra, à oração, ao jejum, que possamos, Senhor, praticar, Senhor, todas essas devoções, mas com o objetivo correto, Senhor. Pai, fica conosco, cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, limpa o nosso coração, Pai, por meio do sangue do Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Pai. Sabemos que nesse mundo ainda teremos tantas tentações, sofreremos tentações diárias, Senhor, mas nos ajuda, Senhor, a resistir, a fugir de cada tentação, Senhor, como a Tua palavra diz, fugir, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pai, no nome de Jesus, que possamos priorizar, Senhor, a santidade, Senhor. Pai, fica conosco, Senhor. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Liberta-nos, Senhor, de todo mal. Tudo aquilo que possa estar impedindo o nosso caminhar, Senhor, contigo. Pai, porque somos limitados, Senhor. Somos limitados, nossos pés são de barro, Senhor. A tentação nos ronda a cada minuto, a cada segundo. A Tua palavra nos ensina a orar, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a Tua própria palavra diz que nós não seríamos tentados acima das nossas forças, Senhor. Então nos ajude nessa caminhada a Te servir, a Te amar, a Te adorar, a viver na Tua presença, Senhor. Fica conosco nessa manhã. Pai, abençoa o nosso dia, nosso almoço. Abençoa, Pai, a noite, aqueles que vão ter ainda alguma reunião em casa, culto, Senhor. Abençoa a ministração da palavra lá da casa de Dona Neuza, Senhor. Fica conosco. Precisamos de Ti, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus. Amém.